Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesta noite. Nós estamos no mês da família e nós vamos ler uma leitura na Palavra de Deus que se encontra no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, apenas um versículo, o versículo 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Meu Deus e meu Pai, neste momento encontramos na Tua presença, Senhor. Primeiramente te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que Tu estás conosco a nos guiar, Senhor. E agora, Pai, após ler a Tua palavra, te peço que Teu Espírito venha falar em nossos corações, ó Pai. Nos ilumine, ó Pai, para que possamos falar de Ti. Abençoa cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, nós, nesse mês da família, e nós temos aqui um tema para a mensagem de hoje, a importância da palavra de Deus na criação dos filhos. Então nós vamos aqui frisar algumas partes nessa leitura que foi lida na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 4, que vai falar aqui alguma coisa em nosso coração de filhos para pai e de pai para filhos. E eu estava vendo um filme que todos já devem ter visto, A Cabana, de um pai que teve ali um encontro com Deus, e depois desse encontro com Deus, ele muda o seu jeito de pensar sobre tudo. E assim somos nós. Às vezes, antes de conhecermos a Deus, nós agimos incorretamente com nossos filhos. Mas quando nós criamos nossos filhos nos planos de Deus, quando nós tratamos nossos filhos assim como Deus quer, nós vamos ter bênçãos com nossos filhos. E aqui, logo no primeiro versículo, na primeira parte do versículo 4 diz: E vós, Pai, não provoquei vossos filhos a ira. Muitas das vezes, quando nós queremos algo para nossos filhos, quando nós vamos admoestar para alguma coisa que ele vem de encontro àquilo que nós fazemos, às vezes nós agimos erradamente. Nós queremos fazer tudo o que nós queremos, mas não o que nossos filhos querem. E aí há um confronto. E isso pode fazer irar os nossos filhos. E o nosso papel de pais, aqui o apóstolo Paulo se refere a pais, é um papel muito importante na criação da família. Eu acho que talvez seja a missão mais sublime, mais importante na vida de um pai, é a criação dos filhos. Porque os filhos se espelham nos pais. Os filhos veem eles nos pais. Então, nós devemos ser exemplos, ser espelhos para os nossos filhos, para não provocar eles a ira. Nós devemos caminhar, levá-los à igreja, devemos mostrar dentro da palavra de Deus o que é bom para nós e para eles. E assim nós estaremos evangelizando,
nós estaremos sendo pastores para nossos filhos, porque cada pai é um pastor de seu filho. Cada pai é um sacerdote do lar. Então, como sacerdote, como pastor, nós temos a obrigação, nós temos o dever de ensinar nossos filhos o caminho em que ele deve andar. E o melhor caminho, o melhor para que nós podemos ensinar para nossos filhos é dentro da palavra de Deus. É ensinando, mostrando os ensinamentos que Jesus nos ensinou. E todas as vezes que nós mostrarmos, nós ensinarmos isso aos nossos filhos, nós vamos obter bênçãos para eles. E na parte B do versículo diz: criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Como criar nossos filhos na disciplina da admoestação do Senhor? No livro de Deuteronômios, capítulo 6, versos 67, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em sua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então aqui o próprio Deus falando para o povo que nós devemos ensinar nossos filhos em todos os momentos. Ao deitar, ao levantar, nós devemos colocar no coração dos nossos filhos os ensinamentos. Colocar no coração aquilo que nós queremos para eles. E cada pai quer o melhor para o seu filho. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar. Ensina carregando ele, mostrando ele a palavra de Deus, levando para a sua igreja, mostrando para ele que o melhor caminho é estar na presença de Deus, é estar junto com Deus, porque ele aprendendo tudo isso, mesmo que venha aqueles momentos difíceis, mesmo que venha as tribulações, eles saberão que Deus é a solução. Eles saberão de quem aprendeu, e aprendeu o melhor, ensinando o caminho em que deve andar. Ensina teu filho a praticar os mandamentos. Ensina teu filho as obras de Deus, que ele sempre vai saber, sempre vai estar caminhando nos caminhos do Senhor. Quando nós somos bons exemplos, quando nós somos espelho para os nossos filhos, eles vão ser bênção onde estiver. Tem que ensinar na disciplina do Senhor, saber ensinar os dons, frutos do Espírito, os frutos do Espírito, que são fidelidade, bondade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós ensinamos os frutos do Espírito, nosso filho vai ser um filho bom, nosso filho vai ser um filho alegre, nosso filho vai ser um filho da paz, vai ser um filho que vai ter domínio próprio, vai ser um filho fiel, fiel em todas as circunstâncias da vida. Então ensine seu filho a praticar os frutos do Espírito. E ele
onde estiver, será um vencedor aprendendo essas disciplinas de seu pai, de sua família, de sua mãe. Coloque no coração dele. Em Lucas 15, do verso 11 ao verso 32, nós sabemos uma passagem muito nos fala ao nosso coração sobre filhos. Porque aqui nós sabemos que fala daquele filho pródigo que deixou sua família. Seu pai ensinou tudo aquilo que era bom. Ensinou tudo o que ele precisava ser ensinado. Mas ele preferiu sair. Preferiu pegar a sua herança e ir embora. Afastar do pai, afastar da família. Mas nós sabemos que nessa passagem bíblica fala que esse jovem foi viver muito distante e ali ele perdeu tudo. E ali ele sofreu consequências graves, porque quando o filho se afasta de sua família, de seu pai, do convívio, daquilo que ensinou, ele vai ter consequências. E ali ele perdendo tudo, a única coisa que ele achou para comer foi bolotas do porcos, onde ele tratava de porcos. Aí ele reconhece em seu coração e vê o quanto ele tinha errado e volta atrás. Mas o seu pai o recebe de braços abertos. Talvez tenha alguém ouvindo essa mensagem agora que seu filho esteja fora dos caminhos do Senhor, teu filho esteja um pouco distante daquilo que você queria para a sua família. Mas creia, se você ensinou os caminhos que deve andar, ele voltará. Ele vai voltar ao primeiro amor. Ele vai voltar onde não deveria ter saído, porque o melhor lugar é nos braços do Pai. Aleluias. Creia que o melhor lugar para um filho é estar seguro na proteção de seu Pai. Assim Deus é conosco. Nós, como filhos amados, Ele quer o melhor para cada um de nós. Ele não quer ninguém praticando coisas erradas. Ele quer que nós praticamos o bem. E Ele, como Pai, mesmo quando erramos, Ele nos recebe de braços abertos. Ele está pronto a nos receber. Ele está pronto a nos abraçar e dizer: vem para os meus braços, que eu te protejo. Eu estou contigo. Aleluias. Em Provérbios 4, verso 4, diz: então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Aqui o sábio Salomão diz nesse provérbio que o seu pai o ensinava, mandava ele reter aquilo no seu coração, porque quando nós guardamos os mandamentos do Pai, nós guardamos os mandamentos que o Senhor nos ensinou, nós vamos ter vida longa. Em Êxodo capítulo 20, verso 12, diz ali: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem na terra que Deus te deu. Filhos, honre teu pai, honre tua mãe, que seus dias serão prolongados aqui na terra. O pai quer o melhor para seu filho. Assim, Deus quer o melhor para nós filhos. Deus nos tem a todos como filho. E Ele recebe a cada um
de braços abertos. Mesmo quando alguém se afasta da presença de Deus, Ele nunca afasta de nossa presença. Como eu disse na outra mensagem, Ele está sempre ao nosso lado. Ele é a nossa sombra à nossa direita. Ele está sempre do nosso lado. Como Pai, Ele nos ensina e manda que guardamos os mandamentos e vivamos uma vida feliz. Quando ensinamos a palavra de Deus aos nossos filhos, eles irão nos honrar. Vão ser, como diz lá em Salmo 144, 12, que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angular, lavradas como coluna de palácio. Então, quando nós ensinamos a palavra de Deus para nossos filhos, quando nós ensinamos o caminho que ele deve andar, assim ele será. Os filhos serão como plantas viçosas, aquela planta bonita, aquela planta que foi bem regada, aquela planta que está ali cheia de saúde. E as filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio, aquela pedra bonita, aquela pedra linda que fica na coluna do palácio. Assim será nossos filhos e nossas filhas quando nós ensinarmos a palavra de Deus, ensinarmos a ele a caminhar na presença de Deus em todas as circunstâncias da vida. Se nós instruirmos nossos filhos no caminho do Senhor, vamos ser honrados. Ninguém sabe o futuro do seu filho, mas sobre boas instruções, sobre bons conselhos, sobre bons ensinamentos dos nossos filhos, nós teremos José, nós teremos Daniel, nós teremos Esther, nós teremos Timóteo, nós teremos profetas, nós teremos pregadores, nós teremos missionários na nossa família, nos nossos filhos, praticando, ensinando ele a caminhar, ensinando ele o caminho que deve andar. Vai ser assim, vai ser governador, vai ser presidente, vai ser pessoas que vão cuidar do povo com o ensinamento de Deus, com aquilo que Deus quer para os seus filhos. Que possamos ser espelhos, ensinando nossos filhos a palavra de Deus, sendo exemplos de Deus. Fazendo assim, serão bênçãos onde andar, onde estiver, onde e o que estiver fazendo, saberão que aprenderam de seus pais. Ensinamos a palavra de Deus, ensinamos aquilo que Jesus quer, aquilo que Jesus disse: ide para o mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. Nossos filhos vão ser bênçãos onde estiver, porque nós ensinamos, fomos espelhos, fomos exemplos. Seja isso na vida de seu filho, seja isso na sua família, seja espelho. Eu agradeço muito a Deus, eu oro e agradeço a Deus, porque quando conheci a Deus, passei a praticar aquilo que a Bíblia me ensina. Tenho 2 filhos. Meu filho completa aniversário essa semana. Minha filha também não tem explicação de maravilha, de filhos abençoados que Deus me deu. Deus me deu presente.
Deus me deu bênção. Esses filhos são bênçãos na minha vida. Mas eu ensinei, dentro da palavra de Deus, eu ensinei como pastor e como sacerdote, como devemos andar na presença de Deus. E os filhos veem em mim como espelhos. E eu agradeço muito a Deus por Deus ter me sustentado e ter me dado forças para ser espelho e exemplo para meus filhos. Que você também seja assim em sua família, em seus filhos. Que Deus abençoe. Seja espelho, seja exemplo. E seus filhos serão bênçãos onde estiver. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por nossos filhos, porque esse tema é muito importante. Família é presente de Deus. Família é projeto de Deus para a sociedade. Que Deus abençoe a cada um. Oh, meu Deus e meu Pai. Oh, Senhor, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, saber que Tu estás, ó Pai, a nos guiar. Saber, Senhor, que Tu tem nos sustentado, Senhor. Tu tem guiado nossos passos. Que Tu tem dado filhos, ó Pai. Bênçãos em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo meu filho, pela minha filha. Obrigado, Senhor, por cada filho da nossa igreja, que tem, Senhor, obedecido às Tuas palavras. A cada pai, Senhor, que tem ensinado Teus filhos o caminho que deve andar. Senhor, se há algum, Senhor, como filho pródigo, que Tu possa trazê-los, ó Pai, para a convivência de seu lar. Ó Senhor, se há alguns, ó Pai, se há filhos que estejam, Pai, em caminhos errados, faça com que, Senhor, seus corações sejam tocados. E ele, ó Pai, agarre em Tuas mãos e segura, Pai, porque Tu estás a guiar a cada passo. Abençoa, Pai, cada filho da nossa igreja. Abençoa, Pai, a cada membro, a cada pai, a cada filho, a cada mãe, a cada um, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.